Olá, meu irmão, minha irmã. Para a nossa leitura orante deste domingo 8 de dezembro, aqui estou, venho aqui para partilhar com você o texto de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. 8 de dezembro é a data na qual a igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição. Parece importante, antes de ir ao texto, explicar ainda que brevemente, esta solenidade data do ano de 1854. Já tem uma longa história. Sempre os cristãos olharam para a figura de Maria com alguma particular sensibilidade. E para manifestar a particular predileção, usaram a linguagem possível segundo o tempo em que vivia cada cristão que a admirava. Em 1854, ao promulgar o dogma da Imaculada Conceição, se queria dizer que ela nasceu sem o pecado original, que àquela época se interpretava como uma mancha na alma que todos os herdeiros de Adão e de Eva, seus descendentes, traziam consigo. Era a interpretação originada de uma particular antropologia válida para aquele tempo. Hoje não é mais assim que se pensa. De que modo vamos interpretar então essa Imaculada Conceição? Não é o privilégio de uma mulher em relação a todos os outros filhos de Adão e de Eva, mas se Adão e Eva, e o seu pecado foi querer eles serem deuses de si mesmos, por isso seguiram suas próprias escolhas, distantes e distintas daquelas que Deus lhes propusera, ou é a humanidade, Adão e Eva. Não é o cidadão Adão da antiguidade ou a cidadã Eva. Essas narrativas bíblicas têm um fundo e um transfundo mítico. O autor bíblico não quis falar daquele pecadinho. Ele estava a interpretar uma grande pergunta: de onde vem o mal na história? E ele tenta responder com o que lhe era possível, o autor bíblico. O mal na história começou no dia, no tempo, não num momento, mas numa realidade existencial no qual a humanidade quis ser deusa de si mesma. E isso não é para o primeiro homem e para a primeira mulher, é para toda a humanidade. Mas há quem tenha se identificado sempre como serva. E esta foi poupada, não do pecado original, foi agraciada para ter sempre, como todos nós somos, ter sempre Deus no centro de tudo. E ela escolheu esta centralidade. Mas vamos observar, na anunciação do anjo a Maria, de que modo ela é solenemente reconhecida como Imaculada Conceição. Ser concebida sem máculas, isto é, desde o início, inteiramente obediente a seu Deus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça,
o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar, pôs-se a refletir no significado daquela saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás de Jesus. Ele será grande, será considerado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. É um texto muito bonito. Requer tempo para explicá-lo nas minudências de tantos significados. Mas queremos aqui nos preparar para a oração, não para a explicação. Então, vamos nos deter ao que nos ajuda a rezar. O anjo de Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. É a primeira vez que se fala de Nazaré no Novo Testamento, e no Antigo nunca se disse. Quando vai se falar de Nazaré, tão insignificante que era para levar a notícia de que os sonhos de Deus estão para se realizar, e o anseio da humanidade, sem que ela perceba, também estão a se desdobrar de maneira feliz. A uma virgem. Não estamos aqui a falar da questão biológica, física, longe disso. O evangelista não trazia consigo esse tipo de indagação, mas sim a uma mulher inteiramente entregue ao seu futuro, sem que se possam definir, a não ser pelos critérios de Deus, quais seriam os desfechos. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. É difícil traduzir cheia de graça. A significação não cabe na nossa língua, todo o jogo de significações presentes na língua da qual se serviu o evangelista. Porém, cheia de graça quer dizer: alegra-te, tu que és transformada pela graça, pelos carinhos, pelos encantos de Deus. Não porque ela foi privilegiada, são todos agraciados, mas porque ela acolheu os encantos de Deus de uma maneira única, transformada pela intimidade que cultivava com Deus.
até ficou intrigada pelo significado. Não fala de temores, não fala de exigências de explicações, fala de busca de compreender. E então, conceberás em teu seio e darás à luz um filho, e chamarás pelo nome de Jesus. O nome de Jesus quer dizer Deus salva. Quem vai nascer dela terá uma história, um nome, uma significação que traduzirá a salvação gratuita de Deus em favor da humanidade. E será ela a dar o nome, Maria? Jamais naquele tempo era a mulher que nomeava o filho. Mas aqui o evangelista pretende salientar a grandeza e o significado desta mulher para o mundo dos cristãos. Será grande, Filho do Altíssimo. Expressões solenes que a história vai mostrar depois de que modo esta grandeza e esta filiação divina terá suas expressões de maneira paradoxalmente solene lá na cruz. Aquele que seria grande, Filho do Altíssimo, chegará ao ponto de amar de um modo tal que pedirá perdão até para quem o assassinava. Só um Filho de Deus para chegar a tanto. E desta verdade, aquela mulher, aquela jovem, seria a grande ministra, vamos falar assim, ou para usar as suas próprias adjetivações. Eu sou serva, quer dizer, minha vida, meus direitos, minha liberdade, eu as vivo para servir aos sonhos de Deus para a humanidade. Este é o sentido de festejar a solenidade de Maria, Mãe Imaculada Conceição. Vamos lá, querido irmão, querida irmã, para a leitura orante deste domingo, solenidade da Imaculada Conceição. É o dia 8 de dezembro, domingo 8 de dezembro. O texto é de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Se quiser seguir aí na sua Bíblia. Lucas 1, 26, 38, é o anúncio do anjo a Maria. Vamos, antes de tudo, condicionar positivamente o nosso estado de ânimo, a nossa interioridade. Vamos pedir ao bom Deus que venha rezar em nós, mas para isso é preciso que pacifiquemos-nos desde a nossa intimidade, superando tendências à distração ou recordações de problemas, de inquietações que trazemos. Feche os olhos, tente respirar profundamente. E vamos nos concentrar, com os olhos fechados, respirando lentamente. Tente sentir os próprios olhos. Concentrado, concentrada, tente sentir o ar que
pelas vias aéreas, alcança os pulmões. E mantenha-se respirando lentamente, conjugando imaginação e domínio fisiológico do próprio dinamismo respiratório. Vamos tentar nos concentrar. Para fazer estes exercícios, a concentração é necessária. Sinta o ar que entra como oxigênio, gratuidade do Criador. O ar que pomos para fora. E agora vamos juntos, você aí, eu aqui, pedir que o Espírito Santo venha participar da nossa oração silenciosa, aquietada, pacificada. Espírito Santo, sois a força do Pai, sois a vida do Filho. Fazei-nos aptos a acolher a palavra, a ouvir a voz, a perceber os passos dos que creram antes, que nos servem de modelo agora. Fazei-nos flexíveis e sensíveis à verdade que procede de Jesus Cristo. E que nossa liberdade, por vossa força, seja orientada ao seguimento de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora imaginar aquelas cenas que há pouco lemos. A nossa leitura com a imaginação, como se estivéssemos a ler outra vez. Porém, agora, mais do que o pensamento que interpreta, é a imaginação que favorece experiências. Imaginação não é fantasia. Imaginar é criar imagens a partir do que o texto nos proporciona. Tente imaginar, pois, uma pequena vila, uma vila insignificante que você conhece, onde estiver. Uma vila cujas pessoas são até desapreciadas, ou então até tidas por menos agraciadas, porque tudo é pobreza e tudo sugere insignificância. Cada um de nós conheceu uma vila assim. Lá há uma jovem. Seu nome era Maria, segundo o texto. Tente imaginar Maria de Nazaré lá na sua vila imaginada, prometida em casamento, talvez com sonhos, como toda jovem, talvez os encantos pela maternidade, o que era usual naquele tempo e que dignificava a feminilidade. Talvez fazia perguntas sobre o futuro, assim Maria, como qualquer jovem. Tudo muito parecido com as mulheres da sua idade. Difícil saber qual foi o contexto, mas ei-la a interpretar sua feminilidade densa de uma gravidez cujos traços fugia a tudo o que se pensava acerca da maternidade até então. Talvez estivesse até a se perguntar sobre o seu futuro, o que iam dizer dela.
Que comentários fariam? Uma mulher assim deveria ser solenemente denunciada em praça pública. E ela, grávida, como foi sua experiência? Aqui o evangelista propõe que o anjo, difícil saber como se desdobraram aqueles fatos, mas agora lá está ela. Como isso, sem vida conjugal, a gravidez a cada dia mais visível. E vamos tentar contemplá-la, perguntando, talvez oculta, quem sabe atemorizada, o que iriam dizer, talvez derramando alguma lágrima, atemorizada. E também uma experiência única de fé. Ela sabia que as leis da parte dela estavam todas observadas e vividas em profundidade. Mas e aquela gravidez? Não existe grávida, mas só um pouco. A cada dia, as percepções eram mais visíveis. Tentando reconhecer os sinais de Deus naqueles fatos extraordinários, mas humanamente não teria temores, não se inquietaria, não estaria ela a se perguntar, desde dentro, perguntar ao próprio Deus, como assim? E sua convicção, o Espírito de Deus virá sobre ti. E ela a dizer a si mesma e ao Senhor. Não foi uma única frase em um único momento. Talvez tenham sido dias, semanas, uma semana, várias semanas, e a repetir, eu sou serva do Senhor. O futuro poderia se afigurar ameaçador, humilhante. Sua gravidez era extraordinária, ou então por demais ordinária, poderiam pensar. Se procedia de Deus, seria Ele a cuidar. Mas isso não a pouparia dos olhares e dos julgamentos. E ela confiante, sou serva de meu Deus, que sua palavra se faça. Agora vamos nós nos colocar lá, como um daqueles habitantes de Nazaré a olhar para ela. Talvez não sejamos capazes de interpretar de maneira honesta. Talvez sejamos tentados a ridicularizar e olhar para José como um homem traído. E um riso de escárnio também para ele. Ou então podemos procurar os traços de Deus naqueles fatos. Vamos tentar observar aquela jovem a orar. Vamos tentar observar José, aquele jovem, a não se envergonhar porque estava procurando de Deus uma resposta. E estando lá, vamos pedir a ele, José, a ela, a serva do Senhor, intercessora, que interceda a Deus para que nos perdoe quando não percebemos as surpresas dele,
quando por vezes temos vergonha, ou porque nos intimidamos diante dos seus sinais, ou porque não o percebemos. E momentos de grandes graças podem se perder, porque não ainda temos uma educação espiritual para identificarmos-nos como servos. Talvez o Senhor esteja a nos olhar, e ela também, a mãe intercessora, a nos sugerir que digamos também nós ao próprio Deus: sou servo, sou serva, que eu possa oferecer minha liberdade em favor das ternuras de Deus pela humanidade. É a hora de tentar falar ao Senhor. É o meu momento de oração agora.